Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura, do livro Jeová é Jesus. O tema de hoje é Jeová Jesus, a rocha. Outro dos títulos majestosos de Jeová no Velho Testamento é a rocha. O mesmo é aplicado sem reservas a Cristo no Novo Testamento. Porque apregoarei o nome do Senhor, Jeová? Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, são. Deuteronômio 32, 34. E beberam todos da mesma bebida espiritual, pois beberam de uma rocha espiritual que os acompanhavam, a qual rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Assim vemos novamente que Jesus é Jeová. Jeová Jesus, o pastor. Nosso próximo paralelo entre Jeová no Velho Testamento e Cristo no Novo Testamento é o conhecimento, caráter de pastor de nosso Senhor. Vamos citar algumas das passagens. Ó Senhor Jeová, é meu pastor. Não, o Senhor Jeová é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, de 1 a 6. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho que te assentas entre os querubins, resplandece. Salmos 80, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Jeremias 31, 10. Saberão, porém, que eu, o Senhor Jeová, seu Deus, estou. Perdi agora. Ah, achei. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ezequias 34, de 30 a 31. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas
e das minhas sou conhecido. Ainda tenho outra ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, versículo 11 a 16 e versículo 27 ao 28. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. Depois de ler as comparações acima, podemos entender bem por que a piedade cristã, em todas as épocas, identificou o bom pastor de João 10 com o pastor de quem Davi cantava, e que o pastor do Salmo 23 é Jeová. Até aí os irmãos, as irmãs estão entendendo? A leitura está clara? Alguma dúvida? Lembrando que os irmãos aí quiserem comentar algo, podem me interromper, ou comentar, ou corrigir. Fiquem à vontade, por favor. Vou continuar aqui. Jeová Jesus, o legislador. Notemos agora outra identificação impressionante de Jeová com Jesus. Referimos-nos a ele ser aquele que falou no Sinai. Observe com que cuidado a palavra de Deus identifica o orador do Sinai com o Senhor Jesus no Novo Testamento. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor, Jeová, descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, e disse o Senhor, Jeová, a Moisés: desce, protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor Jeová, a fim de muitos deles não perecerem. Êxodo 19, 18 a 21.
Por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade e o e ao zunido da trombeta, mas chegastes a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Hebreus 12, 18 a 26. A citação acima de Hebreus 12 identifica positivamente Jesus como aquele, a voz do qual moveu então a terra, referindo-se a Êxodo 19, 18, que diz: e todo o monte tremia grandemente. Lá era o Senhor Jeová, mas a epístola aos Hebreus nos diz que era Jesus. Sim, sim, Jesus é Jeová. Jeová, Jesus. E o sábado, intimamente, intimamente relacionado à nossa última identificação de Jesus como aquele que deu os 10 mandamentos ao Monte Sinai. Esta está a sua própria afirmação. Esta está a sua própria afirmação de ser o Senhor do sábado. Observe o paralelo. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor Jeová tem dito. Amanhã repouso, o santo sábado do Senhor Jeová. Vede, visto que o Senhor Jeová vos deu o sábado. Êxodo 16, versículo 23 e 29. E guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Levítico 19, 3. Sábado do Senhor Jeová é em todas as vossas habitações. Levítico 23, 3. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: pois eu vos digo, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Mateus 12, 2 a 8. Não é verdade que a única maneira legítima pela qual Jesus poderia reivindicar a supremacia do sábado de Deus era levando em consideração o fato de que foi ele aquele que deu o sábado? Sim, quão claro é que Jesus é Jeová.
Jeová Jesus alimenta seu povo. O Salmo 132 descreve a bênção que se seguirá sob o reinado do Messias no dia vindouro. Jeová é mencionado 6 vezes neste salmo. Uma de suas muitas bondades é sua terna consideração pelos pobres de seu povo. Vamos comparar isso com o coração de nosso Senhor quando ele estava aqui na terra. Porque o Senhor Jeová elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Salmos 132, de 13 a 15. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Mateus 14, versículo 19 a 20. Sim, Jeová Jesus estava lá presente para atender a necessidade, e ela foi tão abundantemente atendida que havia 12 cestos de pedaços restantes, depois que todos ficaram satisfeitos. Então, Jesus é Jeová. Jeová Jesus, o que cura. Em nenhuma área de sua vida, Jesus é mais frequentemente reconhecido como o Jeová do Velho Testamento do que em seu longo e contínuo ministério de cura. Observe alguns paralelos selecionados. Eu sou o Senhor Jeová que te sara. Êxodo 15, 26. Bendize, ó minha alma, ao Senhor Jeová, e não te esqueçais de nenhum de seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, de 2 a 3. Eles verão a glória do Senhor Jeová e a excelência do nosso Deus. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Isaías 35, versículo 2, versículo 5. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e ele o tomou de lado, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Marcos 7, versículo 32 a 35. E era trazido um varão que desde o ventre
de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Atos 3, versículo 2 e versículo 6 a 8. Assim, vemos que Jesus não apenas fez pessoalmente o que foi credenciado a Jeová no Velho Testamento, mas também, por meio do poder de seu nome, milagres semelhantes foram operados. Os paralelos acima podem ser multiplicados muitas vezes, mas o espaço não permite. Recomendamos que você mesmo trace os paralelos. Se estiver lendo, Jorge, o seu microfone está fechado. Não, eu que parei para beber uma água aqui. Se quiser passar a bola para outro aí também, tiver alguma dificuldade, viu? Fica à vontade também. Certo, obrigado. Eu continuo aqui. Jeová Jesus conhece o coração. A onisciência é uma das prerrogativas exclusivas da divindade. Somente Deus pode ler o coração de suas criaturas. Notemos algumas das declarações no Velho Testamento quanto ao conhecimento de Jeová sobre o coração e comparemos as mesmas com aquelas da natureza semelhante aplicadas a Nosso Senhor no Novo Testamento. Então respondeu Jó ao Senhor Jeová e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, de 1 a 2. Porque o Senhor Jeová esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Primeira Crônica 28, versículo 9. O Senhor Jeová
conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Salmos 94, 11. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor Jeová em juízo com toda a carne. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Isaías 66, versículo 16 e versículo 18. Senhor Jeová, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmos 139, de 1 a 2. Porém, o Senhor Jeová disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor Jeová não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor Jeová olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor Jeová, meu Deus, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. 1 Reis 8, 28, versículo 39. E agora vamos ver a referência no Novo Testamento. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações. Lucas 5, 22. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, e disse ao homem: levanta-te. Deixa eu ler novamente. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, e disse ao homem: levanta-te. Lucas 6, 8. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Lucas 9, 46 a 47. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes. Lucas 11, 16 a 17. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondendo e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. João 1, 47 a 49. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Marcos 2, versículo 8. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava
de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2, versículo 24 a 25. E orando disseram: Tu, Senhor, o Cristo, que conheces o coração de todos os homens, mostra qual destes dois tem escolhido. Atos 1, 24. Pode alguém ler o paralelo acima e deixar de ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo? Ora, Jesus é Jeová. Até aí tudo bem, irmãos? Irmãs? Maravilha. Mais outra característica. Jeová Jesus comanda os elementos. Não só nosso Senhor era superior à doença, enfermidade e deformidade de todos os tipos, mas ele se mostrou repetidamente como no comando dos próprios elementos. Nisso ele se mostrou o Jeová do Velho Testamento. Apresentamos aqui o paralelo sobre este ponto. Ó Senhor, Jeová, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor Jeová, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Salmos 8, Salmos 89, versículo 8 ao 9. Mas o Senhor, Jeová, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Salmos 93, 4. E subiam as ondas por cima do barco. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos 4, versículo 37, versículo 39. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mateus 14, 24 a 25. É possível que Jesus não seja Jeová? Não, pois Jesus é Jeová. Jeová Jesus comanda as criaturas. Não só Jeová Jesus tinha controle completo sobre os elementos,
mas também era o Senhor Jeová do Salmo 104. Notemos o paralelo. Ó Senhor Jeová, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Salmos 104, versículo 24 a 25. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vá, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada acompanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Lucas 5, 4 a 6. Veja também o caso de Jonas. Deparou, ou preparou, na versão Almeida Corrigida Fiel, preparou, pois, o Senhor Jeová um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor Jeová, seu Deus, das entranhas do peixe. Falou, pois, o Senhor Jeová ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas 1, versículos 17, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 10. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podia tirar, pela multidão dos peixes. João 21, 5 a 6. Aqui anexamos uma nota escrita por alguém em dias anteriores. O Deus de Israel havia ordenado às criaturas do grande abismo. E um grande peixe estava preparado para engolir Jonas e dar-lhe um lugar de sepultamento por um tempo determinado. E assim, em sua época, Jesus confirmou a si mesmo como o Senhor da plenitude deste vasto e espaçoso mar, convocando uma hoste de pequenos animais para a rede de Pedro. Salmo 104, versículo 25, e Lucas 5, versículo 4 ao 6. Tanto os animais pequenos como os grandes que encontram ali seu passatempo, assim em dias anteriores e posteriores, reconheceram a palavra de Jeová, Jesus. Quão precioso é este testemunho de que Jesus é Jeová.
Jeová Jesus, perdoa pecados. Uma das prerrogativas de Jeová é perdoar pecados. Nosso Senhor assumiu essa prerrogativa em inúmeras ocasiões. Com isso, listamos alguns exemplos disso. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor Jeová as minhas transgressões, e tu perdoar-te a maldade do meu pecado. Salmos 32, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová: Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Isaías 43, 16 e o versículo 25. O Senhor Jeová é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Números 14, 18. Se tu, Senhor Jeová, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmos 130, de 3 a 4. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, 5. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lucas 5, 24. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Lucas 7, 48 a 49. Que questão solene seria para qualquer criatura assumir o direito de um Deus santo? Que questão solene seria para qualquer criatura assumir o direito de um Deus santo, santo e santo para perdoar os pecados? Verdadeiramente, Jesus é Jeová. Jeová Jesus, o marido de seu povo. No Velho Testamento, Jeová repetidamente toma o lugar como o marido de seu povo Israel. Um relacionamento semelhante é indicado com referência a Cristo e seu povo no Novo Testamento. Observe o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor Jeová dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Isaías 54, 5. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor Jeová, porque eu vos desposarei. Jeremias 3,14. Porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor Jeová.
Jeremias 31, 32. E acontecera naquele dia, diz o Senhor Jeová, que que me chamarás meu marido, e desposar-te-ei comigo para sempre. Oséias 2, 16, versículo 19. Agora no Novo Testamento. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11, 2. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo alegra-se muito com a voz do esposo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, 29 a 30. Regozijemos, regozijemo- regozijemo-nos e alegremos-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7 e 9. Se Israel é a noiva de Jeová no Velho Testamento, quão abençoada é a nossa porção por fazer parte da noiva celestial de nosso Jeová Jesus. Jeová Jesus, nossa justiça. Outra identificação abençoada de Jesus com Jeová é encontrada no título Nossa Justiça. Observe o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor Jeová, justiça nossa. Jeremias 23, 5 a 6. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. 1 Coríntios 1, 30. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5, 21. Sim, ninguém menos que Jesus é o Senhor, nossa justiça. Jeová Jesus, salvação pelo seu nome. Intimamente relacionado ao acima exposto está o fato de que a salvação, como resultado de invocar o nome do Senhor Jeová, é igualmente indicativo
de Jeová no Velho Testamento, como o de Cristo no Novo. Observe o paralelo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, Jeová, vosso Deus. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus, e ninguém mais, e ninguém mais. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jeová, será salvo. Acho que é Jeremias 2, 23. Não lembro qual é esse, se algum irmão souber. Jeremias 2, 23, versículo 27 e versículo 32. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 4 e versículo 13. Observe cuidadosamente que a passagem citada em Romanos 10, 13, é uma citação direta da profecia de Joel. Era Joel ali. No Velho Testamento, é a passagem que a gente lê em cima. É de Joel 2, versículo 23, 27 e 32. Observe cuidadosamente que a passagem citada em Romanos 10, 13 é uma citação direta da profecia de Joel, no Velho Testamento. Alguém apropriadamente disse: é como Jeová que Deus se tornou o Salvador de Israel, e como Jeová ele salva o mundo. E esta é a verdade incorporada no nome Jesus, que é literalmente Jeová Salvador. A gente pode até ver se essa nota do texto, né, que ele colocou, número 10, tá lá no fim. Acho que ele tá mencionando a página do livro, o irmão Robert. Deve trazer mais explicação sobre o significado do nome. Jesus. Quão simples para a fé é a identidade de Jeová no Velho Testamento com Jesus no Novo. Jeová, Jesus, o juiz. Dá tempo de ler esse ou os irmãos querem parar por aqui? São 9h29. Acho que dá tempo de ler só esse. Pronto.
Jeová Jesus, o juiz. Outro paralelo patente entre Jeová no Velho Testamento e Jesus no Novo está na questão solene do julgamento. Anexamos apenas alguns dos muitos paralelos. O Deus poderoso, o Senhor Jeová, falou: virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo, pois Deus mesmo é o juiz. Salmos 50, de 1 a 6. Eis que o Senhor Jeová fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração. Isaías 62, 11. E o capítulo 63, versículo 1 e versículo 3 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor Jeová, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a luz, não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Isaías 13, de 9 a 11. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. João 5, 22 e versículo 23. A este, Jesus de Nazaré, ressuscitou Deus ao terceiro dia, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 40, versículo 42. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11, versículo 13 e versículo 16. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo,
tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 7-8. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 29-30. Sim, se a linguagem significa alguma coisa, as palavras acima, inspiradoras de temor e reverência, mostram, sem sombra de dúvida, que Jesus é Jeová. Ok, irmãos, então a gente fica para a próxima oportunidade, né? Caso, sei lá, seu irmão Luiz Amorf não comparecer, ou em alguma outra reunião, se os irmãos lembrarem, quiserem fazer, continuar essa leitura, mas eu vou deixar registrado isso aqui. Se a gente tiver de ler, a gente pega aí desde o número 19. Jeová Jesus, o Alfa e o Ômega. Então, ok. Jefferson, você poderia agradecer, Jefferson? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te